Olá, alunos. Bom dia. Vamos dar início à nossa segunda aula de Fundamentos de Climatologia da turma de Engenharia Ambiental do primeiro semestre de 2024. Bem, continuando a nossa aula, pessoal, vamos falar aqui de elementos atmosféricos constituintes do clima, né? Então, temos que pensar na seguinte questão, né? Quais são os elementos atmosféricos constituintes do clima? Temos a temperatura do ar como um deles, certo? A temperatura do ar, ela é um dos constituintes atmosféricos, ou digamos assim, constituintes entre aspas, né? Não no sentido literal da palavra, mas no sentido de fazer de um parâmetro em que vai analisar, vai caracterizar a atmosfera terrestre, certo? Então temos aqui um elemento atmosférico, né? Repare que aqui vamos colocar esse termo entre aspas, né? Que é a temperatura do ar, certo? A temperatura do ar, ela é um parâmetro meteorológico, certo? É um parâmetro meteorológico, uma variável meteorológica, em que visa o que? Avaliar como que está, é um indicador, digamos assim, é um indicador de como que está a energia térmica da atmosfera, certo? É mais ou menos essa questão. Em cursos de física, principalmente nos cursos de física 2, quando o aluno tem um contato primário, né, um primeiro contato com os conceitos de termodinâmica, a primeira coisa que ele vai ver é o que? Termometria, né? Parte de temperatura. E aí vem a pergunta, qual é o significado físico de temperatura, né? O que é a temperatura? Independente se é temperatura do ar, temperatura da água, enfim, o que é a temperatura? A temperatura nada mais é do que um indicador, certo? Ela serve como uma espécie de termômetro, vamos dizer assim, entre aspas, para dizer quanto de energia aquele meio, aquela substância, aquele corpo, certo, possui. E essa energia é chamada de energia interna. Em particular, para os gases, é conhecida como energia interna, certo? E essa energia interna, ela está associada, no caso da atmosfera, ela está associada com o quê? Com o grau de agitação das moléculas da atmosfera, certo? Quanto maior a temperatura do ar, maior será o grau de agitação molecular, né, do gás, né, que no caso aí é a atmosfera terrestre, né, dos gases constituintes da atmosfera terrestre. Em particular, estamos falando de que se eu tenho uma agitação, eu tenho o quê? Eu tenho uma velocidade, né? Porque para alguma coisa que fica agitada, ela está relacionada com o quê? Com um certo nível de agitação. E quando a gente está falando de agitação, estamos falando de quê? De movimentação. Para se movimentar é necessário ter o quê? Um deslocamento, né, de um ponto para outro ponto. Claro que a gente está falando de distâncias muito pequenas, mas mesmo assim tem uma energia cinética associada a essas moléculas devido ao quê? Devido à ação de uma energia interna que no caso atuaria como se fosse uma energia potencial. Para quê? Para que essas moléculas comecem a se agitarem. E qual é o ingrediente disso? É a temperatura. A temperatura vai fazer o que? Ela vai fornecer essa energia, certo? Para que haja o que? Essa energia interna e, consequentemente, uma agitação, uma energia cinética que vai ocasionar uma agitação molecular, né, daquele gás. Nesse caso específico é a atmosfera. Gente, essa parte é só uma interpretação física de temperatura, tá? É uma coisa que não vai ser cobrada na avaliação, porque isso é um conhecimento que já está relacionado com a questão termodinâmica, certo? Em disciplinas anteriores. É só mesmo para responder a pergunta de qual é o significado físico da temperatura do ar. Bem, em ciências atmosféricas, em meteorologia, é comum a gente dividir a temperatura do ar
em 3 outras subclassificações, se assim podemos dizer. A gente pode falar temperatura média, temperatura mínima e temperatura máxima, certo? O que seria a temperatura média? A média, como vocês estão observando, consiste na média dos valores de um dado intervalo, certo? A temperatura mínima é o que? Está associado com o valor mínimo registrado em um certo intervalo. E a temperatura máxima está associada com o valor máximo registrado em um dado intervalo, certo? E aí, que intervalo é esse? Aí que está a questão. Dentro da escala meteorológica, certo, que utilizamos para fazer diversos estudos atmosféricos, é comum a gente utilizar algumas escalas de tempo, que são as escalas horárias, né, obviamente relacionado com a hora, a escala diária, que está relacionado com o período de 24 horas, certo? Que no caso aí você pode falar como do dia, né? E tem a escala mensal, né? Que é a escala que é a mais utilizada para fazer análises climatológicas. E também tem escalas intermediárias, né? Que seria a escala semanal, a escala pentadal, que são 5 dias, né? Tem a escala semanal e tem a quinzenal. Mas essas 3 últimas que eu falei quase a gente não usa muito, né? A escala temporal mais utilizada é a escala horária, diária e mensal. Essas assim são as mais significativas, digamos assim, mais importantes. Mas isso a gente vai falar de uma outra ocasião, numa outra aula, vamos falar mais sobre as escalas temporais que são utilizadas especificamente em análises climatológicas, certo? Mas voltando aqui, então temos o que? O nome já diz, temperatura média. Então eu posso dizer assim, a temperatura média em João Molevade, o mês de julho, é da ordem de 18 graus. Isso é uma média, isso não quer dizer que todo mês de julho, em João Molevade, a temperatura vai ser aquele valor, que ela é uma média, certo? Temperatura mínima, a temperatura mínima em João Molevade, a mais baixa registrada, foi no mês de julho, certo? Que foi 6 graus. Então, isso quer dizer que dentro de um intervalo de medidas de temperatura do ar, ocorreu um valor mínimo. E esse valor mínimo foi de 6 graus. E a temperatura máxima, um outro exemplo. Nossa, esse verão está muito quente. A temperatura máxima do verão registrada foi de 38 graus. Então, novamente, dentro de um conjunto, agora o mais amplo, né? É um conjunto sazonal. A gente está falando de uma estação do ano. Em João Molevade, a temperatura foi 38 graus, certo? Isso é só, eu estou usando o João Molevade porque eu estou residindo aqui, então, pessoal, é só um exemplo, tá? Ok? Então, temos aqui essa questão. Lembre-se, então, a temperatura média está associada com uma média de valores dentro de um dado intervalo. Temperatura mínima é um valor registrado, certo? É um valor único dentro de um determinado intervalo. E o máximo é um valor também único dentro de um certo intervalo. Bem, como que a gente consegue visualizar essa questão da evolução, no caso aqui da temperatura do ar, certo? Em diversas escalas diferentes. Então, vamos abordar aqui algumas escalas. E que escalas seriam essas, né? Primeiramente, a gente vai abordar na escala horária. Reparem que aqui estamos usando o valor horário, ok? E aqui, como vocês podem observar, nessa figura, temos aqui o seguinte. À medida que o dia vai seguindo o seu dia solar, né? O dia o nascer do sol está entre 7 e 9 da manhã.
você já começa a ter o que? Uma elevação da temperatura do ar, à medida que você vai tendo o que? O aumento, certo? Vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem mais simples por enquanto, um aumento do brilho solar. Vamos usar essa expressão por enquanto, o termo correto não é esse, mas para facilitar a compreensão, vamos utilizar essa expressão por enquanto. Então, à medida que o brilho solar vai aumentando, né, ao longo do dia, né, a intensidade da luminosidade solar, certo? O que vai acontecendo com a temperatura do ar? Ela vai ficando o quê? Ela vai ficando cada vez mais elevada, certo? Com um máximo no período entre 14 e 15 horas, certo? Atingindo o máximo nesse horário aqui, certo? E posteriormente, devido ao final do dia, né, ao final do período solar, né, do dia solar, o que vai acontecendo? Novamente vamos recuperar aqueles valores mais baixos, né? Então tem um ciclo ao longo do dia, certo? Mas esse ciclo está na escala horária, como vocês podem observar, certo? E isso aqui é uma distribuição, como a gente chama assim, pontual, né? É uma medida que foi realizada ao longo de um dia, certo? Num determinado ponto, determinado município, um sítio ou um local específico, certo? Quando formos falar de instrumentação meteorológica, o equipamento que faz a mensuração, a medida da temperatura do ar, esse sensor, ele tem que estar localizado, né, ele tem que estar instalado a uma altitude entre 1,5 m e 2 metros de altitude, certo? Essa é a especificação, uma norma técnica de todos as estações meteorológicas mundiais, certo? Ela tem que estar mais ou menos nessa altitude, né? Não pode estar nem abaixo e nem acima, certo? Para evitar influências de microescala, né, que a gente vai falar do que é isso depois, e de outros, digamos assim, fenômenos associados com rajadas de vento, efeitos de advecção ou fatores externos, né, que eu vou falar quais são eles posteriormente. Bem, aqui já temos a temperatura do ar numa distribuição global, certo? Isso aqui é uma média anual dos últimos 30 anos, certo? Aqui temos imagens de satélite com modelo, com dados de superfície. Aqui temos já essa caracterização, né? Essa distribuição aqui mostrando que realmente, como podemos observar, os valores de temperatura, né, eles são valores em que são mais, digamos assim, presentes, né? Eles são mais presentes, os valores mais altos eles são mais presentes nas regiões tropicais e subtropicais, né? E os valores mais baixos eles estão presentes o quê? Nas regiões de latitudes médias, né? E regiões subpolares e polares do nosso planeta, né? Isso faz sentido. Por que faz sentido? Por quê? Porque a região equatorial, né, e tropical do planeta é a região onde você tem mais incidência de radiação solar e, consequentemente, você vai ter o que? Uma energia térmica, né? Essa radiação solar ela é absorvida, consequentemente, pela atmosfera. Consequentemente, você vai ter uma reemissão desse calor, né? Dessa energia, dessa radiação através de calor. E esse calor vai ser computado através da temperatura. Lembrando que aqui o calor está sendo utilizado como o substantivo calor, ele não está sendo, digamos assim, definido como sendo uma
forma de energia, não. É uma energia, um fluxo de energia que ocorre de forma espontânea, certo? E essa espontaneidade vai atuar de forma muito significativa na variação de temperatura, certo? Então a variação de temperatura ela vai ser gritante entre o hemisfério, entre as regiões polares, certo? E a região equatorial do planeta, onde aí você tem um forte gradiente de temperatura. Não se preocupe com a questão física, né? A questão física é só um detalhe. A questão toda que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa, né? Quando você está na região equatorial do planeta, certo? Quando se está na região equatorial do planeta, verifica-se o quê? Verifica-se que existe valores muito elevados de temperatura. Porém, entretanto, a gente consegue observar algo mais, por exemplo, aqui a média na região equatorial do planeta é da ordem de 30 graus Celsius, certo? Isso é uma média, repare que é o valor anual médio, né, de temperatura. Então, observe o seguinte, quando estamos aqui no hemisfério sul, observe o seguinte, temos essa região aqui do planeta, da América do Sul, onde está uma faixa mais amarelada, né, na costa oeste da América do Sul. Essa região que vocês observam que está mais amarelada, né, que está uma cor amarela, que está marcando da ordem de 10 graus, é o que chamamos de quê? É o que chamamos de Cordilheira dos Andes, né? É a Cordilheira dos Andes, é uma região de uma altitude elevada e, consequentemente, você tem o que? Temperaturas mais baixas, né, em relação às regiões adjacentes, no caso continentais, em volta dela, que no caso seria todo o resto da América do Sul, né? Então, o que acontece? Um outro exemplo aqui é exatamente essa região aqui do norte da Índia, né? Espera aí só um minutinho. Vou só colocar aqui um destaque. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Só um minuto. Aqui, ó. Então, voltando aqui. Não dá. Tem que ser aqui mesmo. Então, olha só. O destaque é aqui, ó. Repare que essa região aqui que eu acabei de fazer esse desenho. Que região é essa? Está no norte da Índia. Isso aqui é a região do Himalaia, certo? Então, essa região aqui do Himalaia é onde está o que? O Monte Everest, certo? Então, a Cordilheira do Himalaia. Então, repare que aqui você tem temperaturas muito baixas, certo? Da ordem de temperatura abaixo de zero, negativo, temperaturas negativas, certo? Já aqui na região, toda a região dos Estados Unidos, né? Parte dos estados da região sul dos Estados Unidos, você vê temperaturas mais baixas, certo? Mais altas. E realmente aqui no Canadá são sempre temperaturas muito baixas ao longo do ano, certo? Então, uma outra coisa que a gente pode observar aqui é o efeito da continentalidade que a gente vai ver posteriormente. Vamos entrar em detalhes aqui. Na região do hemisfério norte, você tem muito mais continente do que oceano. Na região do hemisfério sul, você tem menos continente, menos porções continentais em relação ao hemisfério norte. Então, consequentemente, é comum encontrarmos valores de temperaturas mais elevadas no hemisfério sul em relação ao hemisfério norte, certo?
por conta desse efeito da baixa continentalidade. Depois vamos entrar em mais detalhes sobre essa questão. Então, repetindo aqui, agora que eu estou com esse marcador aqui, essa parte aqui, ó, seria a parte da Cordilheira dos Andes. Por isso que temos o que? Valores mais baixos, né, de temperatura em relação a regiões em torno, né, a região continental em volta. Essa região aqui dos Estados Unidos e parte do norte do México, aqui, ó, essa região aqui, é uma região também onde você tem um pouco de temperaturas mais baixas. Por quê? Porque aqui tem a região das rochosas, né, que são chamadas dos Alpes rochosos, que estão aqui na região central dos Estados Unidos, praticamente, né, mais da parte oeste, a divisa entre a parte oeste e a parte central americana, certo? Que é onde se encontra o famoso Grand Canyon, os Alpes rochosos, né, aquelas regiões ali, e isso aqui é uma região árida, certo? Bem, posteriormente eu vou falar sobre essa questão da altitude, ainda nessa aula. Certo, pessoal? Então, voltando aqui, dando continuidade. Essa aqui é o que a gente chama de isoterma equatorial, certo? Esse camarada aqui, ele diz o seguinte: olha, eu tenho essa linha de temperatura e em todos os pontos dessa linha eu tenho o que? Não vou dizer que a temperatura vai ser igual, mas ela é muito próxima, certo? O que isso significa? Significa o quê? A linha cinza é julho, certo? A linha mais grossa, mais escura, é dezembro. Então, a medida está em julho. Qual é a principal característica em julho? Julho, estamos o quê? Seria inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte, certo? Então, o que acontece? Essa linha, ela vai ficar mais propensa, essa isoterma, né? Essa linha isotérmica, lembrando, iso igual, térmica, temperatura. Então, essa linha isotérmica, ela vai ficar mais, digamos assim, permanente no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. Por quê? Porque no mês de julho é verão no hemisfério norte. Então é comum ela migrar mais para o verão. Mas repare, por que aqui não cresce muito rápido para os Estados Unidos, para a região norte, na América do Norte, e vai ficar muito mais próximo aqui na região da Ásia? Porque você tem uma porção continental muito mais significativa na parte oriental do que na parte ocidental, certo? Então, essa questão mostra o seguinte: vamos supor, por exemplo, na região aqui da Península Arábica, a divisa aqui com um outro canal aqui da África, né? Então, o que acontece? Essa região aqui, na Península Arábica, aqui no sul aqui na região sul da Península Arábica, né? Você tem o que? Uma certa temperatura que vai ser equivalente, né? Não exatamente igual, mas vai ser muito próxima com a temperatura aqui, por exemplo, no norte da Amazônia aqui, né? Na região central aqui do estado do Amazonas ou do Pará aqui no Brasil, aqui na América do Sul, certo? Então é mais ou menos um guia para dizer que, da mesma forma que a gente vê a linha do Equador, existe o equivalente da temperatura, né? Então, o equivalente da temperatura chama-se a linha isotérmica equatorial, né? Vamos dizer assim, só que esse equatorial a gente coloca entre aspas, que é o que vai, digamos assim, é o que vai separar termicamente, né, em termos de temperatura, o hemisfério norte do hemisfério sul, certo? Então,
é como se do ponto de vista da temperatura do ar, tudo que está ao norte dessa linha seria o hemisfério sul, ou perdão, o hemisfério norte. E tudo que está abaixo dessa linha seria o hemisfério sul. Isso dentro do ponto de vista da temperatura, ok? Então, pessoal, já quando vamos para o período de dezembro, o que acontece? Dezembro é o que? É inverno no hemisfério sul, perdão, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então, se é verão no hemisfério sul, o que acontece com a linha? Com essa linha, que é a linha agora escura, né? Que a gente está vendo a linha mais escura, ela está muito mais presente no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Por quê? Porque aqui você vai observar os valores mais elevados de temperatura, que é exatamente na região subtropical, que é entre o Trópico de Capricórnio e a linha equatorial do planeta, certo? E repare, aonde ela está presente nas regiões continentais e nas né, ela tem valores, digamos assim, equivalentes. Então, o que acontece aqui? Você tem o que? No mês de dezembro, que é o período de verão no hemisfério sul, né, você tem valores equivalentes. Por exemplo, se você pegar aqui a região do norte da Austrália, isso quer dizer o quê? Que a temperatura vai ser muito próxima ao valor registrado na região central do Brasil, por exemplo. Na região central do Brasil, Mato Grosso do Sul, certo? Ok? Em regiões mais próximas do Brasil. Então, o que isso significa? Quer dizer que é a mesma temperatura? Não, isso quer dizer que existe uma similaridade, existe uma semelhança, só que não é exatamente a mesma temperatura. Então, da mesma forma que foi feito para o caso de julho, a gente faz para o caso de dezembro. Então, da mesma forma que a interpretação foi dita aqui, olha, a isoterma do mês de julho dizia o quê? Para todos os valores acima dessa linha isotérmica, eu tenho o meu norte, né, o meu hemisfério norte do ponto de vista térmico, tá? E abaixo dessa linha eu tenho o quê? O meu hemisfério sul do ponto de vista térmico, certo? Do ponto de vista da temperatura. Então esse mesmo raciocínio vai ser utilizado aqui. Aqui é como se eu tivesse, tudo que está acima é como se eu tivesse o quê? A região norte, né? É o meu hemisfério norte, do ponto de vista da temperatura, isso para dezembro, agora estamos olhando para dezembro. E abaixo dessa linha eu tenho o quê? O meu hemisfério sul do ponto de vista da temperatura. O que eu quero enfatizar aqui não é nem essa questão, é a questão que, olha só, observe que quando você está no verão, no hemisfério sul, é a linha, a isotérmica equatorial, vamos dizer assim. Lembre que o equatorial aqui está sempre colocado entre aspas, tá? A isotérmica associada, ela está mais presente no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Quando vamos para dezembro no hemisfério sul é o que? É verão. Mas no hemisfério norte é o que? É inverno, certo? Então faz sentido esse camarada estar mais ao sul do que ao norte, né? Essa isotérmica. Quando vamos para julho, o que acontece em julho? Em julho temos o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Então é mais comum essa isotérmica ficar presente, grande parte dela no hemisfério norte, que no caso aqui seria a linha cinza, certo? Então, recapitulando, no hemisfério norte, durante o mês de julho, temos o que? O verão. Então a isoterma que a gente vai olhar é a isoterma da cor cinza, certo? Esse cinza mais claro. Então é o que pega aqui na parte do norte, parte da região
norte do hemisfério norte, da América do Sul, passa pela região central da África e entra aqui no sul da Península Arábica, do Oriente Médio, e vai seguindo para a Ásia Central, certo? Então, esse caso aqui é o caso da isoterma no mês de julho, quando julho no hemisfério norte é verão. Agora, indo para o mês de dezembro, que é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, o que acontece com a isoterma? Ela vai ficar, que agora no caso aí é a cor cinza, um cinza bem escuro aqui, ó. Ela vai estar na maior parte o que? Presente no hemisfério sul. Bem, e como que se dá a variabilidade vertical, né? Como que se dá? A gente está falando só do ponto de vista horizontal, né? Da superfície da Terra. Mas se a gente for olhar a variabilidade vertical, como foi dito antes, a atmosfera ela é constituinte de quê? Ela é constituída por vapor d'água, certo? Mas esse vapor d'água ele não está presente em todas as regiões do planeta. Tem regiões onde você tem concentrações muito altas, por exemplo, florestas tropicais, certo? E tem regiões onde você tem o que? Regiões continentais que eu estou falando, tá? E tem regiões continentais do planeta onde você tem uma atmosfera muito seca, regiões áridas, regiões semiáridas, certo? Regiões com temperaturas muito baixas, regiões árticas, né? São regiões ou subárticas, são regiões onde você também tem uma baixa concentração de vapor d'água, então a atmosfera é muito seca. Então a gente coloca a seguinte classificação: o ar úmido, o ar pouco úmido, mas ele não chega a ser seco, né? Porque não existe o ar seco é zero de vapor d'água, e o ar saturado, certo? O ar saturado é o que? É aquele ar que você tem uma umidade, que no caso aqui é o vapor d'água na forma de umidade, certo? E esse ar saturado, o que acontece? É como ele já está praticamente o que? Não tem como você mais injetar vapor d'água nele, mais umidade nele, certo? Ele já atingiu a sua capacidade máxima, que aí depois a gente vai falar posteriormente sobre a umidade relativa do ar, que é quando ela atinge 100%, então ela está saturada, certo? Então, quando você tem um ar saturado, isso quer dizer o quê? Que a variação da temperatura ela vai ser muito baixa, certo? Ou seja, para cada quilômetro que eu subir verticalmente na atmosfera, eu vou ter uma redução de 5 graus Celsius, certo? Isso no ar saturado. Por ar úmido significa o quê? Que a cada quilômetro, o ar úmido é aquele que existe vapor d'água, só que esse vapor d'água não chega a ser saturado. Por exemplo, 80%, 70%, 60%, mais ou menos nessa faixa, certo? Então, o que acontece? Aqui você tem uma taxa de variação de 10 graus Celsius por quilômetro. A cada quilômetro você tem uma redução da ordem de 10 graus Celsius por quilômetro, certo? E, consequentemente, por último, você tem o ar pouco úmido. O ar pouco úmido é aquele ar que está na transição entre o ar seco e o ar úmido. Seria regiões, não vou dizer semiáridas, mas regiões que têm características muito parecidas com o semiárido, com regiões desérticas, certo? Mas a gente não pode dizer 100% de certeza que aquele ar é seco, certo? Por quê? Porque qual é a definição de ar seco? O ar seco é aquele que não tem vapor d'água, né? O vapor d'água, mesmo nas regiões áridas, ele vai estar presente, só que numa concentração muito baixa, mas vai estar presente. Eu não posso dizer de forma categórica que nas regiões áridas, semiáridas e desérticas, né, que isso aqui é o equivalente, eu não posso dizer e falar, olha,
a concentração de umidade é de 0%, né? Ou seja, a umidade relativa do ar é 0%. Não existe isso, você tem uma certa concentração, 5%, 10%, 15%, mas tem, certo? São valores muito baixos, mas está presente, não deixa de existir, essa que é a questão. E nessa situação você tem o que? Uma redução, certo? Uma redução da ordem de 6 graus Celsius por quilômetro. Ok? A cada quilômetro de altitude você tem essa redução aí da atmosfera. Aqui, pessoal, temos uma amostragem, né, da variabilidade da radiosondagem. O que é uma radiosondagem? É uma forma de você, uma técnica, né, quando a gente for falar de instrumentação meteorológica, vamos verificar que à medida que você avança altitudes cada vez maiores, você tem o que? Você tem uma redução da temperatura, certo? Aqui a resolução da imagem não está muito boa, mas a questão toda é a gente olhar essa linha, a linha que tem 3 linhas aqui, tem muitas linhas, né? Então vamos só fazer uma rápida explicação do que é isso aqui. Você tem essa linha aqui, né? Você tem essa linha aqui, que isso aqui seria a temperatura do ponto de orvalho. Essa outra aqui seria a temperatura real, mesmo a temperatura do ambiente. Vamos fazer com a outra cor, né? Uma cor vermelha. Aqui. Essa aqui seria o amarelo, aqui seria a temperatura do ponto de orvalho. E essa outra azul aqui, depois eu vou explicar depois para vocês o que é a temperatura do ponto de orvalho, o que é a temperatura ambiente. Não se preocupe, que isso aqui é só para ilustrar como que você faz essa medição, como é que você faz essa técnica aqui. E essa azul aqui seria a adiabática seca, né? Peraí, sai um pouquinho do prumo. Que é essa aqui que eu estou colocando aqui, ó. Então, o que interessa para a gente é exatamente essa questão aqui, a vermelha e a amarela, certo? À medida que você vai avançando valores mais altos de altitude, que aqui no caso está aqui em pressão, certo? Você está entre 4.000, 3.000, 4.000 metros, né? Aqui seria entre 4.000 metros aqui em 500 pascais. Aqui estaria associado a quase 12.000 metros, certo? Em 200 hectopascais, ok? Então, quando você tem valores altos de temperatura, valores altos de altitude, o que vai acontecendo com a temperatura? Ela vai ficando cada vez, ela tem esse comportamento aqui, certo? Essa é o gráfico de como mostra como que a temperatura varia verticalmente, ok? Tem uma queda, né? Aqui você tem uma ordem de 30 graus, ou 25, 28 graus. Se a gente for pegar o equivalente e rebater aqui embaixo, está da ordem de 10 graus. Pegando a linha vermelha e colocando aqui no eixo horizontal, né? Pegando o ponto aqui e colocando no eixo horizontal. E aí você teria mais ou menos a ordem de 10, 12 graus, certo? Então, o que acontece? É muito importante a gente observar o seguinte, que quando você está nas regiões mais próximas da superfície, a linha amarela e a linha vermelha estão muito próximas. Isso quer dizer que eu tenho uma concentração de umidade alta, certo? T e TD, né, a temperatura do ponto de orvalho, que é o TD, e a temperatura do ar ambiente, que é como se fosse sem
só com tudo misturado, ar seco, ar úmido e tudo, certo? Elas estão muito próximas. Então isso quer dizer que a atmosfera está o quê? Está bastante úmida, ok? À medida que você vai entrando em valores mais altos de altitude e consequentemente mais baixos de pressão, a gente vai ver isso depois. O que acontece? Você tem o quê? Você tem uma separação. Por quê? Porque à medida que você vai avançando valores mais altos na atmosfera, você vai tendo o quê? Valores mais baixos da concentração de vapor d'água. A atmosfera vai ficando menos úmida, vai se aproximando cada vez mais de uma atmosfera seca do que uma atmosfera úmida, certo? Só um rápido comentário: se você tem a informação de que existem nuvens na região, mas você não tem uma certeza absoluta, é só você fazer essa comparação. Se você já tem uma informação prévia de que existe a ocorrência de nuvens, quer dizer que aquele sensor, só lembrando que uma radiosondagem consiste o quê? Um sensor que você amarra num balão meteorológico, que é de gás hélio, e você solta ele, né? E ele vai avançando valores mais altos, certo? De altitude, e ele vai capturando todas as informações de umidade relativa, pressão, temperatura do ar, ok? E vai, através de ondas de rádio, ele vai emitir para a estação em superfície. Por isso que o termo é radiosondagem, ok? Então, quando você tem esse conhecimento prévio de que existe uma nuvem aí, você pode dizer que quando T e TD forem iguais, né, quer dizer que o sensor está passando por uma nuvem, né? Essa é uma informação, ok? Mas todas essas questões aqui a gente vai entrar em mais detalhes nela quando a gente for falar lá no final da nossa disciplina, que vai ser sobre instrumentação meteorológica, ok? Isso aqui é só, digamos assim, um spoiler que eu estou dando aqui para vocês de leve, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é com medidas, né? Você consegue analisar como que a temperatura do ar ela muda à medida que eu estou colocando valores mais altos de altitude. Então repare que quando a gente está com valores próximos da superfície, né? Aqui você tem altitude de quilômetros, isso aqui é para Confins, tá? Em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, que foi feita essa medida, aqui em Minas Gerais. Então o que acontece? Quando você tem valores mais próximos da superfície, né? Se você coloca valores mais próximos da superfície, você tem o que? Você tem valores mais altos de temperatura, né? Você tem valores mais altos. À medida que você avança para valores mais baixos, para valores mais altos de altitude, você tem valores mais baixos, bem mais baixos de temperatura. Por exemplo, quando você está a 14 km de altitude, você tem exatamente essa quantidade aqui, ou próxima de temperatura, menos 70 graus Celsius. Ou seja, é muito frio, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa questão. À medida que você tem valores mais altos de altitude, a temperatura ela vai decrescer. Isso aqui pode ser explicado, esse intervalo que eu peguei, ele pode ser explicado a partir do quê? De um decréscimo, o quê? De um decaimento de uma função do primeiro grau, né? A princípio, né? A gente pode ver que é exatamente isso. Uma decrescente, né? Ela tem uma relação de decrescente, é uma relação decrescente à medida que eu vou tendo o quê? À medida que eu vou avançando valores mais altos de altitude, ok? Bem, no próximo slide a gente vai ver aqui alguns elementos que estão associados com a temperatura, né? E aí no caso aqui é na parte vertical, certo?
Aqui, pessoal, não se preocupe com isso, certo? É só mesmo para enriquecer a nossa discussão. Essa questão aqui a gente não cobra, né? Não vamos cobrar, não irei cobrar, na verdade, não irei cobrar na avaliação essa questão, tá? É só mesmo para fins de enriquecer a nossa discussão, né? Como que é feito esse tipo de análise, né? Como que a gente consegue calcular a taxa de variação vertical da temperatura? Então a gente usa toda aquela física que a gente viu lá na termodinâmica, da física 2, né? Que no caso são dois princípios físicos, né? A equação do estado do gás ideal, a gente considera a atmosfera como sendo um gás ideal, certo? Certo. E a gente verifica o quê? E o balanço hidrostático, que significa o quê? À medida que a pressão em relação à altitude vai crescendo, o que acontece, vai diminuindo, o que acontece com essa taxa de relação? A gente tem o que a gente chama de balanço hidrostático. Então a equação do estado do gás ideal cadê? Tá aqui. Diz o que? Eu vou fazer uma aproximação dizendo que a minha atmosfera é como se fosse um gás ideal, certo? Isso é uma aproximação, tá, gente? E aí, o que acontece? O N seria o número de mols, o ρ seria a densidade do ar, o R é a constante universal do gás e o T é a temperatura do ar, certo? Seria um equivalente, né? E aqui a pressão em relação à altitude, a taxa de variação da pressão em relação à altitude é negativa, que é o que tem que acontecer. Ou seja, à medida que eu vou indo para valores mais altos, o que acontece com a pressão? Ela diminui, né? Então, o que vai acontecer? Vou ter a densidade vezes a gravidade, certo? Então, essa questão eu vou falar posteriormente num outro vídeo de como que a gente faz esse cálculo. E aí eu vou colocar um adendo, né? Nessa mesma aula eu vou colocar um adendo mostrando como é que faz esse cálculo, certo? Mas esse cálculo, né, essa parte específica, ela não vai fazer parte da avaliação, ok? É só para vocês saberem como que, na ausência de um instrumento, como é que a gente faz para estimar a taxa de variação da temperatura do ar em relação à altitude, né? Do ponto de vista vertical, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Como é que a gente consegue estabelecer essa variação vertical de temperatura, certo? Então isso vai ficar para um vídeo extra que eu vou colocar talvez ainda hoje ou na próxima semana, na próxima aula, ok? Então passando para o próximo slide, aqui temos a umidade relativa, né? Temos a umidade relativa do ar, que diz o seguinte: olha, novamente, não se preocupa com equações, com fórmulas, certo? Isso aqui é só uma análise qualitativa. Então, nessa questão, temos o seguinte: a umidade relativa, ela vai me dizer, de uma forma mais simples, como que quanto de vapor d'água, né, ou quanto de umidade na forma de vapor eu vou ter na atmosfera terrestre. Mas imagine o seguinte: você tem dois termos aqui, o E e o ES. O E está se relacionando com a pressão parcial de saturação do ar, certo? Ou seja, estou dizendo que meu ar atmosférico ele tem vapor d'água, mas não está saturado, certo? E o ES é a pressão de saturação do vapor, ok? É a pressão de saturação do vapor. Então o que vai acontecer? Perdão. O que teremos aqui? Teremos o seguinte: o ES é a região onde você tem o máximo, é a pressão máxima. Imagine a panela de pressão, certo? Vamos dar um exemplo da panela de pressão.
Por que a gente tem que ter aquela válvula de segurança da panela de pressão? Porque à medida que se você coloca lá uma certa quantidade de água e você acende o fogo do seu fogão, à medida que aquela chama vai, digamos assim, ficando cada vez mais intensa, você está fornecendo o quê? Uma energia, e essa energia vai fazer com que a água aqui dentro da panela de pressão mude de fase. Essa mudança de fase vai fazer o quê? Que parte da água vire vapor, certo? E a pressão de saturação, ela vai estar associada com aquele gás, vamos dizer assim, entre aspas, com aquele vapor associado lá na panela. O que seria o 100%? O que seria o 100%? Seria o quê? Seria quando todo o vapor, toda a água fosse transformada em vapor, certo? Houve total condensação do vapor. Mas o que a gente viu lá na termodinâmica, lá na física 2? Vimos o quê? Que quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão, certo? Só que o que acontece? Você tem o que? Uma expansão desse gás, certo? Ele está confinado, o volume dele está constante. Só que ele tem que sair para algum canto, né? Ele vai se expandir. Então, quando ele se expande, quando você tem um aumento da temperatura, você vai ter um aumento da pressão de saturação, certo? Então, é muito importante a gente ver essa questão, por quê? Porque à medida que você tem um aumento da pressão, que no caso aí seria o E vai ficando cada vez mais próximo de ES. Repare, quando o E for igual a ES, o que acontece com essa razão aqui? Essa razão aqui, ela vai ser o que? Igual a 1. Ou seja, quando eu transformo todo o meu ar em vapor, né, eu preencho ele com ar, todo o meu ar ali dentro, né, ele está preenchido de vapor, eu atingo a saturação. Por isso que na panela de pressão a gente tem que ter aquela válvula de escape, para o quê? Para o vapor sair. Por quê? Porque quando você coloca água para cozinhar, fazer a sua comida, na panela de pressão, o que acontece? Já tem uma certa quantidade de ar ali junto também, né? Você tem um ar em volta, você não tem vácuo, não tem água e vácuo ali, certo? Você tem a água e tem um ar que vai ficar ali em cima da água e depois você tem a tampa da panela, certo? Aquele ar também já contém uma certa quantidade de vapor. Então, o vapor que vai sair, a mudança de fase da água do seu estado líquido para o estado gasoso, vai injetar mais vapor aquele outro gás que já estava, aquela outra quantidade de ar que já estava ali dentro da panela. Por isso que tem que ter o quê? Aquela válvula de segurança para soltar o vapor excedente. Por quê? Porque senão chega um ponto que a pressão de saturação, a pressão parcial, vai se igualar com a pressão do ar. E aí você tem uma overdose, vamos dizer assim, uma overdose de vapor d'água ali, certo? E aí o que acontece com a panela? A pressão aumenta devido ao aumento da temperatura e aí você tem o estouro da panela de pressão, né? E não é legal. Então, a mesma forma é o seguinte, imagine uma certa quantidade de ar atmosférico. Esse ar atmosférico, ele tem mistura de todos os gases que a gente viu na primeira aula, certo? E aí ele vai ter o que? Ele vai ter uma parte já de vapor d'água ali dentro. Então, existe uma pressão parcial, certo? Devido àquela presença daquele vapor. Só que eu tenho que fazer a comparação com quem? E se ele tivesse totalmente preenchido com vapor d'água? Certo? Como que seria? Seria o que? Os 100%. Aí eu teria o que? A saturação. Então, quando os dois acontecem, quando E igual a ES, eu tenho 100% de umidade relativa. Ou seja, aquela atmosfera, aquela parte da atmosfera, daquele local específico, ela está saturada. Existe uma situação única quando a gente atinge 100%.
a atmosfera terrestre está 100%, é quando está chovendo ou dentro de uma nuvem. Eu vou até corrigir o que eu acabei de falar. Quando está chovendo, né, quando você tem a chuva, se você for pegar e medir a atmosfera terrestre, a umidade relativa do ar, o que vai acontecer? Ela vai marcar 98, 99, não vai dar exatamente 100%. Mas se você, porventura, conseguisse sair voando e entrar dentro da nuvem, no momento da chuva, você vai ter o que? 100% de umidade relativa do ar. Até mais, você pode até ter um valor de 102, 103, né? Por que isso? Aí a gente diz que ela está super saturada. Ela tem mais vapor d'água do que pode comportar. Mas isso é uma situação muito específica, tá? Ok? A gente não está falando de medir a umidade relativa dentro de nuvens. A gente está falando de medir a umidade relativa do ar, certo? Mas é só uma informação extra para vocês terem esse conhecimento aí presente, ok? E por fim, gente, a gente temos aqui o que? Temos aqui o Atlas, que fala da umidade relativa, né? A umidade relativa do ar, uma média anual, certo? Aqui é o Atlas da Biosfera, né? Do Centro de Sustentabilidade e Meio Ambiente Global da Universidade de Wisconsin, em Madison, certo? Isso é um trabalho aqui publicado, né, por Neil et al., certo? Qualquer coisa é só vocês entrarem. Depois eu vou colocar o link na descrição para vocês entrarem lá e ver, certo? Isso aqui é uma média, certo? Com 5 graus de resolução, tá? Esse modelo aqui novamente é uma mistura de dados de satélite com dados de superfície e com dados de modelo. Então aqui temos uma média anual, certo? Depois a gente vai entrar, quando a gente for falar da parte de estatística básica, a gente vai entrar em detalhes como é que é feito essa cálculo. Mas isso aqui é só para ilustrar que, do ponto de vista médio, você temos aqui regiões do planeta onde são muito áridas, que lógico a gente já bate aqui o olho, a gente vê aqui o deserto do Saara, aquela região do Saara, certo? Temos aqui a região do Oriente Médio, né, onde temos valores muito baixos aqui de umidade, certo? Essa região aqui do Oriente Médio aqui, né, muito baixo, aqui é a Península Arábica. E o que acontece? Essa região específica, vocês observem aqui, ó. Essa região específica, o que temos aqui? É a região do Himalaia, né? A cordilheira do Himalaia aqui, nessa região, onde você tem o que? O Monte Everest. Então, repare, regiões muito frias, onde você tem neve, por incrível que pareça, né? Regiões muito frias, você tem o que? Umidade relativa muito baixa. Por quê? Qual é a principal característica? Melhor, vou refazer minha frase. Qual é a principal diferença entre o ar úmido e o ar seco? O ar úmido, ele é leve e quente, certo? Do ponto de vista com temperaturas mais elevadas, tá? Porque a noção de quente e frio é muito subjetiva, tá? Então ele tem temperaturas mais elevadas, certo? E ele é um ar que tem uma presença muito grande. Depois a gente vai falar de flutuação, né? O ar quente, ele é muito mais volátil, no sentido de ele ser mais leve. E o ar seco, ele é um ar que ele está associado com temperaturas muito baixas, negativas na maioria das vezes. E o que? Ele é mais denso. A densidade dele, a volatilidade dele é muito baixa. Ele é bem mais denso do que o ar úmido. Ok? Então, essas regiões, por exemplo, aqui no Brasil, você tem aqui a região do semiárido, certo? Aqui você tem, ó, a cordilheira aqui dos Andes, aqui no Chile. Aquela região que eu falei para vocês lá do início da aula, lá nos Estados Unidos, essa região aqui, ó, que tem o Texas, Novo México, o norte do México,
certo? Essa região aqui é uma região considerada uma região árida dos Estados Unidos, que está parte daquela região dos Alpes das Rochosas lá, né? Que é a parte mais ao leste, perdão, ao oeste dos Estados Unidos aqui. E aqui temos aqui o deserto do Sahel, essa região aqui embaixo, certo? Parte da África do Sul e da Namíbia, eu acho. Aqui você tem um deserto aqui na China, que é chamado deserto de Gobi, se eu não me engano, certo? E aqui na Mongólia temos outras áreas aqui bem específicas, né? E aqui temos a região aqui da Sibéria, essa parte aqui da região da Sibéria, onde você tem bastante uma baixa umidade relativa, ok? E faltou aqui, obviamente, a região australiana, né? Repare que a Austrália ela tem uma parte muito grande de região semiárida e desértica, certo? Então essas são as regiões interessantes do planeta, né? Uma coisa que depois a gente vai entrar em detalhes é essa linha aqui, ó. Se a gente for traçar aqui essa linha aqui, nessa latitude, claro que está totalmente torta. Repare o seguinte, aqui você tem uma região desértica na Austrália. Aqui no sul da África, do continente africano, parte da África do Sul, e agora esse outro país aqui, que eu não lembro de cabeça, não sei se é a Namíbia, eu acho que não lembro agora de cabeça qual é esse camarada aqui, depois eu verifico aqui quem é. E aqui você tem a região do Chile. Tudo levaria a crer que aqui na região sudeste, eu teria também o que? Essa região sudeste aqui, do nosso país, aqui do Brasil, essa região aqui tinha tudo para ser uma região desértica também, certo? Ou semiárida, árida ou semiárida. Mas por que isso não acontece? Porque os alísios, os ventos alísios, depois a gente vai falar isso com mais calma, eles vêm para cá, para essa região, entra aqui na região da Amazônia, certo? Passa aqui e quando chega aqui, eles se deparam com o quê? Com a Cordilheira dos Andes. Então eles não tem como passar para a parte do Oceano Pacífico, né? Então o que acontece? Esses jatos de baixos níveis, eles descem e trazem toda a umidade para essa região aqui, ó. Então, essa região aqui é uma região muito importante, né? Porque do ponto de vista geográfico, ela tinha que ser o quê? Uma região semiárida, mas graças à Cordilheira dos Andes e o transporte de umidade em baixos níveis, né? Ou seja, quando a gente está falando de baixos níveis, a gente está falando de altitudes de até no máximo 800, 1 quilômetro, tá, gente, de altitude. Então tem ventos que fazem esse transporte dessa umidade. Traz para cá, para essa região, ok? Traz para cá, para essa região aqui que a gente acabou de ver, que é a região sudeste do país. Então, se não fosse a presença da Cordilheira dos Andes, essa região aqui, sudeste do país, seria uma região parecida com essas outras duas aqui. Essa aqui na região sul da África e a região do continente australiano. Ok? Bem, terminamos aqui e ainda está faltando mais um elemento atmosférico que a gente vai tratar, que é a precipitação, mais dois, e a pressão atmosférica. Ok? E aí a gente encerra essa parte aqui de elementos atmosféricos constituintes do clima, certo? Então encerramos aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.